Bom dia, Hugo. Olá, bom dia. Ok, preparado, Hugo? Bom dia, mas provavelmente vamos começar. Eu penso que podemos ir começando. Preparado? Ok, então eu vou iniciar ou introduzir o tema do seminário muito brevemente. Enquanto faço essa apresentação, as pessoas provavelmente vão chegando e depois passo a palavra ao nosso orador, o Dr. Hugo Monteiro, a quem agradeço desde já a disponibilidade para participar neste webinar. Este webinar é um webinar no âmbito dos webinars da Católica Porto Business School Moving to the Future, e neste caso é um webinar que liga dois temas importantes e muito atuais, nomeadamente o Business Analytics e o contexto Covid-19, ou Business Analytics em contexto de pandemia, o título que lhe demos. O BA é uma área em que a Católica Porto Business School tem apostado bastante nos últimos anos. Nós temos uma especialização no mestrado em gestão na área de Business Analytics, temos cursos executivos na área de Business Analytics também e uma cadeira no MBA, que eu tenho o prazer de partilhar com o Hugo Monteiro, uma cadeira também de Business Analytics. E, portanto, o Hugo Monteiro é a pessoa indicada para nos falar, de certa forma, destes dois temas, porque está muito ligado à área do Analytics. O Hugo integra o Departamento de Saúde, de Estudos e Planeamento da Administração Regional de Saúde da região Norte, é formador em MS Power BI e outras ferramentas digitais, para além de ser doutorando em Health Data Science pela Faculdade de Medicina e, portanto, tem muitas ferramentas e muito background em termos de utilização de Analytics. Sendo também médico de profissão e formação, faz investigação na área da epidemiologia e parece de facto a pessoa certa para ligar os dois temas do momento, que são a pandemia, obviamente, e o Analytics também é um tema do momento. Só para termos uma ideia, que eu acho que isto acaba por ser interessante, obviamente a pandemia veio-nos tirar muitas coisas, veio-nos tirar os nossos passeios, as nossas viagens, muitos empregos, vida social e por aí fora, mas também nos trouxe muitas coisas, para além de aulas online, estes webinars que nós até ao momento não tínhamos experiência de fazer, trouxe-nos também um crescimento muito grande no Analytics, porque no Analytics e na ciência, nos estudos científicos em geral. Quando se formos ao Google Scholar procurar o número de artigos que existem com a palavra Covid-19, encontra-se 205 mil artigos produzidos desde há 4 meses. Se procurarmos apenas no título, encontramos um número bastante mais reduzido, de 45.800. Mesmo assim, em 4 meses, isto é um crescimento exponencial. Eu não fiz a curva para os artigos, mas eu acho que a curva deve estar mais ou menos como a curva do Covid e, portanto, tem havido um crescimento em termos de produção científica imenso e por isso o Analytics obviamente tem desempenhado um papel muito importante nesta altura da pandemia. E, portanto, sem mais demoras e porque eu acho que a maior parte dos participantes, entretanto, também já foram chegando, eu passaria a palavra ao Hugo. Obrigada, Hugo. Obrigado eu pelo convite. Muito bem, vou passar aqui à partilha só do ecrã. E eu vou desligar a minha câmara também. Muito bem. Creio que já estão a conseguir ver a minha partilha. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui a assistir no meio-dia de uma quarta-feira sobre Business Analytics em tempo de pandemia. Realmente é um tempo interessante para a análise de dados, para os projetos de dados, e em termos de administração de serviços de saúde, como devem imaginar, tem sido um desafio, porque é preciso ter respostas muito mais rápidas que o vírus assim exige em termos de procura de recursos, onde estão e de como os alocar. Sem mais delongas, eu acho que o importante é sempre começar por este slide, quando se fala de saúde e de serviços, perceber que existe um caminho já feito
em termos de organização de serviços. Nós temos serviços dedicados a diagnóstico, a tratamentos, hospitais, no caso de tratamentos agudos, da reabilitação, os cuidados domiciliários e a rede de cuidados subprimários, que muito foram pressionados por esta crise para dar respostas muito rapidamente e apoiar respostas de comunidade. Aqui há um ponto comum em todas estas áreas de serviços, que é a geração de dados. Como devem imaginar, temos serviços com diferentes graus de maturidade em termos de transformação digital. Havia serviços que tinham ainda muitos processos em papel, em processo de digitalização, outros serviços de diagnóstico com muitos resultados em imagem, que de repente tinham que chegar a quem de necessário aos médicos. Tínhamos ainda alguns serviços dentro do sistema que produzem relatórios em papel, até de imagem, eram entregues aos utentes e os utentes depois levavam aos médicos de família para voltar a introduzirem numa das milhares plataformas que podem existir nos serviços públicos ou privados. E este ponto comum de dados realmente passavam por este fluxograma clássico, isto é, ter uma plataforma, um método de recolha local, de registro através de um terminal em que depois estes dados vão para um servidor, os dados vão ser transformados e trabalhados depois para processos de análise com diferentes graus de complexidade, seja para chegar aos clínicos e informação dos utentes, como até para produzir relatórios. Como sabem, existem muitos relatórios em papel que tinham a sua publicação regular, o seu em números, os relatórios de atividade anual, os planos estratégicos, e que isto tudo, quando se fala em desafios, isto era o dia-a-dia, isto é, o IT via novas plataformas, novos métodos de trabalho, a cair dados em servidores, e eles ficavam às vezes: o que é que vamos fazer com estes dados? Serão essenciais ou não? Custa dinheiro investir em mais sistemas de arquivo, investimos ou não? Os promotores de projeto, quem é que afinal orienta a governação de dados? Haverá uma comunidade analítica, isto é, os serviços que estão a tratar agora dos recursos humanos, quando falamos de digital, agora existe maior integração de dados, estão ou não estão a partilhar essa informação de forma tempestiva? O investimento, digamos, a prova de conceito de todos aqueles projetos experimentais, como devem imaginar, haviam imensos por todos os serviços, e agora tudo isto gerava dados e tornava um big data, não é? Que tínhamos que aprender a lidar, e eram desafios constantes. Se olharmos para o ano 2020, e este visual já tem alguns anos, em 2020 estimava-se que cada elemento iria produzir 1.0 gigabytes por dia. As casas inteligentes, 50 gigabytes, as fábricas também muitos petabytes de informação por dia, no estado. Entanto, vem o Covid e isto parou. Não, isto não parou, até porque as pessoas em casa consomem mais Netflix, consomem outro tipo de serviços, e se repararem este ponto comum através de dados, refletem a forma como vivemos, como interagimos e como trabalhamos, como é que trabalhamos. Então, o que é que isto quer dizer? Isto interessa para a saúde, porque quando falamos de estar a pôr as pessoas fechadas em casa, quando falamos de surtos, quando falamos de problemas, de procurar onde é que estão as falhas de logística ou recursos humanos, nós temos interesse em dominar estes processos de fluxo de dados e de fazer com que o seu tratamento chegue o mais depressa possível aos decisores para tomar decisões. A metodologia para lidar com este grande volume de dados, de forma mais recente, temos a falar de Business Analytics. O Business Analytics é um método, um conjunto de processos que pretende orientar quanto à forma de como escolher os melhores dados entre todo o grande volume de dados que existe, que tipo de análise devemos utilizar, se queremos só ler o histórico, se queremos, perante o histórico, fazer algum forecasting, prever o que é que vem aí, até fazer um bocado de gestão de cenários, isto é, sabendo o histórico, sabendo o que vem aí, o que é que acontece ao alterar alguns parâmetros, o que é que vai acontecer em termos de impacto nas organizações, impacto nas comunidades, e depois conseguindo ter métodos de apresentar rapidamente essa análise, chegar aos decision makers para até orientá-los qual é a melhor decisão a tomar e até como implementar essas decisões. A sinergia com o Business Intelligence, que são ferramentas que ajudam a utilizar e a arquivar e a fazer análises mais complexas, é que este ciclo de análise pode ocorrer de forma muito mais rápida, e a própria publicação dos dados pode ocorrer em muitos canais. E então podemos avaliar e até arranjar novas questões para aplicar sobre os nossos dados de uma forma muito mais célere, e é aqui que está o valor acrescentado de implementar este tipo de métodos de Business Analytics e novas ferramentas de Business Intelligence.
O que hoje temos é um ciclo, não uma forma linear de lidar com os projetos de dados, em que o Business Analytics dedica-se à forma de capturar dados e de os analisar da melhor forma possível, e entre o Business Intelligence, com as novas ferramentas, a linguagem de programação R, o Python, outras linguagens, softwares de analítica rápida, como existe com o Power BI, Click e outras ferramentas, que permitem criar analítica visual, que é simplificação de análise, de forma a que consiga chegar o mais depressa possível a quem precisa da informação, e desta forma a colaboração também é muito mais rápida. Isto é, se eu não demoro tanto tempo a fazer com que os dados cheguem às equipas, os silos também podem comunicar entre si de uma forma mais rápida e assim criar-se uma autêntica cadeia de valor em termos de projetos de dados. O Covid apareceu e a pergunta é, o processo clássico desapareceu e o Business Analytics entra como uma forma inovadora, completamente disruptiva dentro das organizações. Eu diria que o que acontece é que nós estamos num processo de transformação digital e em pouco tempo tivemos que aprender a enfrentar este desafio, em pegar nas ferramentas que tínhamos e saber como lidar, em identificar onde é que estão os eventos de Covid, onde é que estão os recursos em falta e orientar o mais depressa possível. Só que enquanto o processo antigamente podia demorar o seu tempo habitual, agora tivemos 2 meses para fazer isto no instante. 2 anos de transformação digital em 2 meses, 2 meses para fazer a implementação de projetos que estavam experimentais na prática, isto é, sem ter mais nenhum ciclo de desenvolvimento, isto é, começar a fazer quase translacional, ir experimentando e revendo, e depois também tivemos que não ter medo e recolher a informação, se fosse em papel, mas agora passar o mais depressa possível para um formato digital e utilizar métodos de Business Analytics para tratar o mais depressa possível. Então, falando por tipos de análise, verifiquem que a DGS, a Direção-Geral de Saúde, foi muito rápida a conseguir dar respostas em termos de analítica. Digamos, não houve um relatório publicado mensalmente ou mês a mês, houve uma capacidade muito rápida de organizar equipas internamente de muitas disciplinas, até em vez de ser só o entomologista, ter o entomologista, o engenheiro informático, o especialista em design e juntar as pessoas para publicar um relatório que está 24 sobre 24 horas disponível para a população em geral, ok? Qualquer pessoa pode ver como é que está a situação, o histórico dos casos até o momento. Pode, por exemplo, recolher informação no site da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, ao qual faz parte, que tem o R lá sempre publicado, não temos que esperar pelas notícias das 8 para saber como é que está o tal famoso R, está aqui a informação neste site todos os dias. E como devem imaginar, eu não vos posso estar aqui a demonstrar todos os relatórios internos, porque são internos, têm informação muito detalhada, muito granular, mas tomando como exemplo, por exemplo, aqui este relatório Power BI desta entidade, todos os dias temos a informação também interna a um grau muito fino, isto é, podemos saber a nível de freguesia, por agrupamento de centros de saúde, por serviços, como é que está o estado em termos de Covid e óbitos e por aí fora. Fazemos algum benchmarking, isto é, pegamos na informação, e aqui sim já é um relatório nosso da Administração Regional de Saúde Norte, em que olhamos para os países da União Europeia e tentamos perceber, da Europa, e tentamos perceber como é que está a evolução dia a dia para cada país, e este relatório está sempre disponível a todas as pessoas da gestão Covid. Isto é, internamente, seja a gestão de topo e os diferentes níveis de gestão, nós conseguimos ir sempre comparando como é que estamos em relação a outras regiões, entre regiões, até aproveitando as novas ferramentas de Business Intelligence e mapeamento, conseguimos fazer esta renderização da distribuição por concelho, por freguesia, e saber onde está a acontecer os eventos em termos de incidência no momento, no dia, e alocar os recursos devidamente de forma muito mais rápida. Já não temos de estar à espera sempre da unidade local a estar a fazer essas determinações e comunicar à administração, conseguimos ajudar na recolha, no seu tratamento e depois utilizar essa análise para tomar decisões mais rápidas. Tomando, por exemplo, este relatório da Administração Regional de Saúde em termos de transparência, não é? Nós todos os meses publicamos esta atualização, primeiro a nível dos cuidados de saúde primários, em que mostramos os modelos, as unidades funcionais conseguiram dar respostas rápidas e ágeis. Em abril já tínhamos uma área dedicada ao Covid, que são estruturas próprias para os utentes Covid,
em que também não houve uma grande redução do atendimento, ok? Por isso conseguimos dar respostas à população, manter a qualidade dos serviços, e esta informação está sempre disponível. Passando para o predictive, eu gosto muito desta análise da McKinsey, que é a prova que as epidemias são fenómenos biopsicossociais com um grande impacto económico. Se repararem no gráfico da esquerda, o vírus, em termos de resolução, é influenciado pela nossa capacidade de ter bons serviços de saúde pública, não é? Porque são esses que fazem o contact tracing, vão fazendo a gestão dos casos, vão orientando para a decisão, para a tomada de decisão, e conforme as nossas intervenções sejam mais ou menos efetivas, vai resultar numa capacidade de recuperação económica maior ou menor. Então é essencial olhar para novas ferramentas de previsão e fazer estes visuais, faz bem do lado direito, em que tenta explicar como é que vai ser a evolução do vírus nos próximos dias e semanas. Então, se eu fosse alguém da área de um setor económico, eu teria que estar muito atento a estes visuais e até procurei saber informação a nível mais próximo do meu negócio, porque claramente a evolução do vírus vai ter um grande impacto na minha recuperação da minha atividade. Claro, é como tudo, há negócios que estarão com outra expansão, no caso das máscaras, obviamente, mas em termos de restauração, turismo, etc., vai ser muito importante estar atento a esta previsão de casos com base na leitura do histórico. Se repararem, nós já temos comunidades analíticas em termos internacionais, de tal forma, por exemplo, o Imperial College of London publicou o seu código para todo o mundo, e qualquer pessoa, e é o que fazemos na região, pegamos este código. Claro que temos de ter uma equipa multidisciplinar, alguém que perceba de como utilizar o R, que é uma linguagem de programação estatística, e utilizando os dados nacionais, fazer então esta leitura de como é que estamos para os próximos dias em termos de evolução de casos Covid. Se repararem, o gráfico de baixo mostra que o modelo tem até uma grande capacidade de previsão, e o erro é muito baixo nos últimos dias até, e este visual pode correr mais rápido ou mais demorado conforme a nossa capacidade de processamento. Isto é, nós, se não tivermos serviços robustos para fazer o processamento deste tipo de modelos, pode demorar 20 e tal horas só a processar um modelo completo de análise. Se tivermos um serviço robusto de IT que nos dê uma máquina virtual e processamento, pode demorar só 20 minutos a ter estes resultados quando quisermos, não é? E qualquer portátil o faz. Isso é engraçado perceber como o Business Analytics dá a análise mais rápida e de repente há aqui uma cadeia de percepção, ok, mas nós queremos rápido com muitos dados, também temos que ter a capacidade de processar os dados muito rapidamente. E em termos de organização interna, então foi dado também essa capacidade, maior tempo de processamento, maior robustez em termos de máquinas virtuais até para correr estes algoritmos mais avançados. Na capacidade de gestão, o que é que de gestão de cenários? O que é que o Business Analytics nos mostra? Que nós vamos olhar para este histórico, ou seja, já conhecemos o modelo histórico, temos a nossa capacidade de previsão e dizemos assim, mantendo o estado atual, aqui na região norte, de casos e mantendo o confinamento, e toda a gente demonstra que o vírus já está controlado, as pessoas conseguiram ficar isoladas em casa, a evolução de casos não se estima ser muito expressiva. Isto é, vai haver um momento natural, as pessoas vão começar a trabalhar, vai haver mais contacto pessoa a pessoa, mas estará controlada a evolução, e aqui o meu colega do doutoramento, o Dr. Francisco Bischoff, faz esta atualização regular de dados, e qualquer pessoa pode ver, isto é um modelo avançado, está na cloud, e podemos ver, então isto é um bom cenário. O mau cenário é pensar que, se realmente não conseguimos controlar o vírus e o vírus mantém a sua expressão como sempre foi desde o início, se as regras de confinamento não foram robustas o suficiente, nós em poucos dias, em poucas semanas, como podem ver, vamos estar igual a meio de abril, e isto vai ter um grande impacto nas decisões. Mas o facto é que nós agora já temos uma ideia de como modelar a evolução da doença, olhar para possíveis cenários para o futuro, e então o que é que eu consigo fazer isto falando da administração? Eu, se tenho a ideia de como é que vai evoluir a doença, que casos é que vamos ter, eu também consigo dizer assim, com base nestes números, e sabendo já como é que é a minha resposta em termos de recursos humanos à procura de internamentos, à procura de cuidados subprimários, que recurso é que eu tenho que ter, e isto é uma boa ferramenta da Organização Mundial de Saúde para fazer esse levantamento de recursos necessários, tal como eu posso dizer assim, ok, mas não tenho mais recursos, este é o número de camas que eu tenho, estes são os médicos que estão a trabalho,
Como devem imaginar, também há médicos que, entretanto, entram podem estar infectados e estão ausentes de trabalho, mas eu rapidamente consigo ter numa ferramenta de Business Intelligence estes modelos de análise aqui instalados e prever, mudando alguns parâmetros, as minhas necessidades, tanto de recursos, como tentar dizer assim, com base nestes recursos, que capacidade de resposta é que vou ter, e então o vírus também poderá voltar a ter mais expressão. Aqui, claro que é essencial ter bons sistemas de informação, ter um conjunto de skills diversificado. Hoje em dia, um médico, no meu caso, percebe de interagir com um self-service, BI, coloca um relatório publicado entre a equipa de gestão. A equipa de gestão dá feedback rápido, mesmo estando todos isolados. Hoje em dia temos, felizmente, a internet. Então, aqui a analítica é como se fosse um serviço que está a ser que usufrui de várias ferramentas da cloud, não é? Que permite dar grandes modelos avançados de análise e cria-se uma autêntica comunidade de gestão e analítica quase virtual, mas que depois tem elevado impacto em termos concretos para a resolução de vírus. Então, o que é que o Business Analytics, neste momento de incerteza, trouxe? O que é que trouxe em termos de mais-valias e de resolução? A pandemia Covid, o que fez foi criar uma pressão para inovar. Os utentes a gerar dados têm esses dados todos deslocar-se para esses gráficos todos que eu vos mostrei. Os serviços têm que continuar a funcionar, por isso nós temos que conseguir ter capacidade de os avaliar. Os nossos sistemas de dados não podem estar só, obviamente, em servidores físicos a nível local. Tem que haver uma necessidade de ter um apoio de cloud para o seu processamento e circulação de dados. Os modelos de inovação tradicionais, de ciclos mais demorados, de aprovação mais demorada, tiveram que ser rapidamente acelerados para colocar estas novas soluções no terreno e, obviamente, que o interesse é que os utentes não sofram tanto com o Covid, haja menos óbitos, que haja menos casos ao longo do tempo, e eu creio que mostrei que as nossas intervenções serão até que Portugal fosse um dos países que esteja a ter uma boa saída da crise de Covid. Isto só é possível porque o ponto comum de dados teve equipas dentro da administração e dos diferentes serviços centrais, capacidade de perceber que os dados eram a solução para conseguir dar ferramentas para criar valor, em que ajudou a focar para áreas específicas a recolha e o processo de análise, conseguiu instituir uma cultura dinâmica de interação entre disciplinas para o tratamento de dados, ter os serviços partilhados do Ministério da Saúde a perceber que tinham que ir ter com as pessoas do terreno para melhorar as ferramentas de recolha e análise. A gestão de topo percebeu que estes modelos novos de análise conseguem fazer com que chegue a eles mais depressa a informação e testar também as suas próprias decisões de forma mais rápida e alterá-las de forma mais tempestiva. A cultura de partilha de dados, em que percebemos que se não tivermos dados de recursos humanos rapidamente, não conseguimos também os ajustar e alocar de forma mais rápida, e reconhecer o Analytics as a Service, isto é, o facto de termos agora sistemas digitais na net consegue tirar o processamento dos nossos computadores locais. Os modelos de análise podem estar noutros locais, em cloud ou em sistemas à distância, porque como devem imaginar, com muita gente em teletrabalho, não há o processo tradicional de escrever um documento, de circular para um serviço de estudos e planeamento, no meu caso, e nós depois vamos trabalhar no assunto. Não, teve que haver uma partilha de recursos que fazem análise em colaboração, e isto fez com que o Analytics as a Service tivesse que ser reconhecido como um serviço em si, isto é, não é mais um serviço, é um serviço que está integrado nos outros serviços para produzir análise e ajudar à decisão nesses diferentes serviços. Termino por referir que a aprendizagem contínua não desapareceu. O que o Business Analytics trouxe é um ciclo de criação e análise de dados, em que o relatório em PDF não existindo é um relatório dinâmico, interativo, em que os dados produzem conhecimento, este conhecimento traduz-se em produção que pode ser monitorizada e gerar dados, e novamente voltarmos ao ciclo de dados que produzem conhecimento. O BI é o nosso conjunto de ferramentas que aceleram este ciclo, é a forma que temos de ferramentas para acelerar o ciclo de produção de conhecimento e tratamento de dados para criar mais valor, que neste caso da pandemia Covid traduz em haver uma diminuição rápida de casos, menos óbitos e que os serviços disto saiam mais robustos para o futuro, até porque aprendemos com os nossos problemas e o Business Analytics vamos dizer que
muitas vezes não está tanto para descobrir soluções, mas nós tendo equipas já com muita experiência e capacidade, ser capaz de identificar os problemas mais cedo e aí sim demonstrar que mais valor têm as equipas, que é resolver problemas. Obrigado por me ouvirem e se tiverem alguma questão, ficamos agora abertos ao Q&A. Obrigada, Hugo. Eu ia começar por pedir às pessoas que, se tiverem alguma dúvida, podem usar o Q&A, Questions and Answer, para eu colocarei as questões ao Hugo, assim que elas forem surgindo. Neste momento ainda não temos nenhuma questão e, portanto, eu vou aproveitar para colocar as minhas questões. Antes de mais, dizer que foi uma perspectiva interessante de perceber em que medida é que o Analytics tem sido de facto útil no processo de tomada de decisão. Eu penso que a maior parte das pessoas já tinha. É notável isso, porque quando nós vemos as notícias, a maior parte das coisas são fundamentadas nestes dashboards e nestas análises que se vão fazendo e nas análises de previsão. A questão é que eu gostava de colocar a questão relacionada com a qualidade dos dados que são recolhidos e depois a respectiva qualidade nas análises que são feitas, porque nós sabemos que há alguns problemas nos dados recolhidos devido a critérios diferentes relacionados com aquilo que é um caso, com a questão do testar ou não testar, com a questão relacionada do óbito ser por Covid ou não. Portanto, há aqui uma série de questões que podem afetar a qualidade dos dados e que depois podem, obviamente, afetar a qualidade dos resultados que nós estamos a analisar. Em que medida é que isso tem sido um problema? O que é que nos pode esclarecer sobre isso? Como disse na apresentação, realmente um dos grandes desafios que havia dos projetos de dados é que havia um grande volume de dados que caía de forma não estruturada e não organizada. O que quer dizer? É mais rápido a necessidade de ir recolhendo e tratando imediatamente o que os dados têm ali no momento de forma narrativa e tratar um utente, e de repente há um problema Covid e nós temos que ir buscar ao texto narrativo de um médico ou de um conjunto de, portanto, observações de imagem e ter aquilo tudo organizado para construir um dashboard todo bonito, com a evolução do número de casos, o cumulativo, fazer modelos matemáticos de previsão. Nós tínhamos várias experiências, ou digamos, as capacidades de Business Intelligence já existiam, de alguma forma, e estávamos a fazer investimentos. Aliás, todas as organizações, no seu processo de transformação digital dos últimos anos, têm investido em digitalizar os seus processos, em digitar, agora chama-se digitar, os seus processos, para que tudo que ocorra de recolha seja uniforme, seja sistemático e depois caia num formato tabular para haver o tratamento de dados numa folha de Excel. O que eu gosto de mostrar muito bem aos meus alunos é que a maioria dos dados, quando se faz o seu primeiro tratamento e recolha, não está organizado e a qualidade já aí vê-se, não é? E o que é que eu posso afirmar? É que havia informação já organizada em alguns sistemas e os hospitais tinham a recolha, por exemplo, dos códigos de diagnóstico, de procedimentos, que foram rapidamente ajustados para capturar a informação em relação ao Covid. A informação sobre, por exemplo, o número de camas ocupadas ou as consultas já estava de forma organizada, agora queríamos era ter o foco no Covid. E o facto é que, ao pensarmos num formato de Business Analytics, é de análise rápida, não entrar no ciclo habitual de, ok, agora vamos ter que ter um relatório para saber como é que está a qualidade. Não, fomos identificando os erros de necessidade de códigos, a necessidade de análise descritiva da evolução de um dado tipo de utentes Covid, como é o caso dos tratos etários, em que muitas das pessoas têm num registro uma data de nascimento e depois aquilo não cruza porque está feita a recolha da data de nascimento como um processo hospitalar, mas depois não cruza com outras bases de dados, portanto, a nível de cuidados primários. E nós, o que aconteceu no SNS, e acredito que em muitas atividades, foi, ok, temos aqui um problema de qualidade de dados, quando queremos deslocar toda a atividade para ter um foco num problema. E o que aconteceu com estas ferramentas de BI é que nós conseguimos identificar isso muito rapidamente. Isto é, vamos olhar para 700 variáveis e queremos ver a evolução deste pormenor. E de repente notamos que há 3 variáveis que estão em falta ou que não estão bem tratadas. E como agora as ferramentas permitem fazer digamos, a mineração destes dados muito rapidamente e identificar estas falhas da qualidade,
foi possível alertar as instituições responsáveis pela recolha para corrigirem os seus atos de recolha de informação. E aquilo que eu acho que se pode ver perfeitamente até com os boletins da DGS é que ao longo do tempo ficaram cada vez mais robustos, forneceram mais informação em coisas com mais qualidade. Se alguém tem dúvidas da capacidade de ter dado resposta em termos de qualidade de dados, desafio a qualquer pessoa a pensar nos seus tempos de investigação, não de faculdade, mas pronto, se for de escola, em que qualquer altura em que quisesse investigar tinha que pegar um papel, fazer contagens, passar por uma folhinha e agora multiplicar isso por um fator de 100 ou 1000, porque realmente a diferença e complexidade de dados que temos agora é muito maior. Aquilo que o Business Analytics trouxe é dizer assim, ok, eu não vou poder estar à espera de um PDF, um grupo de trabalho de apreciar a qualidade de dados, eu tenho aqui ferramentas que conseguem ler os dados de forma muito mais rápida, identificar as variáveis que estão em falta e ajudar de forma ágil as equipas a corrigir os processos de qualidade de dados. De forma dinâmica, como sempre foi uma constante em termos de expressão que eu tenho nestas conversas quando se fala em dados, de forma dinâmica, ao longo do tempo, os dados vão ter mais qualidade. Acho que é esta a grande mensagem que podemos dar em termos de qualidade. A preocupação foi sendo resolvida não em 2 anos, mas em poucos meses e se calhar dias. Tem aqui uma outra questão. Eu tinha mais uma questão na sequência disto, mas tenho aqui outra, eu vou aproveitar para ler a questão do Francisco Veiga de Macedo, que obrigada pela questão que colocou. Como se trata a falta de dados? É essa a questão. Volta à fonte se possível ou substitui-se por estimadores? Se sim, que estimadores é que se sugere? Portanto, o que é que acontece quando há falta de dados? Eu entendo missing values provavelmente, portanto volta à fonte ou vamos substituir? Quais são os procedimentos que têm feito? É uma pergunta no seguimento da qualidade. Obrigado pela questão. Aqui há 2 estratégias que foi implementado no ciclo de gestão de dados perante a pandemia Covid. O que reparamos é que, obviamente, há muitas instituições que têm a sua autonomia do processo de recolha e é interessante quando vem uma crise e toda a gente tem que sentar a uma mesa e tem capacidade de analisar os dados mais depressa, foi reparar que, além de haver falta de dados em alguns pontos, havia organizações que registavam de forma diferente os dados. Uma consideração disse há bocado, a forma como se define caso, a forma como se define um óbito. Vamos pensar que a capacidade de testar um óbito, não é? Temos que priorizar, porque se no início dizemos assim, 60.000 kits chegam para testar toda a gente e depois temos que priorizar com os que estão ali numa urgência à espera de saber se é ou não Covid, versus depois investir em testar todos os óbitos que ocorrem dentro de um ambiente hospitalar ou não, não é? E a forma como classificamos pode também orientar a ver falha ou não de dados. E é isso que se vê, por exemplo, quando há dias estamos a ter esta conversa hoje sobre a Grécia, que tem poucos óbitos, como é que é possível, até pode ter num caso semelhante. Tem a ver também com a dispersão geográfica. Pronto. Mas em termos de qualidade de dados, o que fazemos é, por um lado, como temos esta capacidade rápida de identificar as falhas, orientar as estruturas locais para deixar de haver missings, é olhar para os processos que estão em papel não estruturados e corrigir os valores para trás. E assim é por isso que às vezes acontecem estas variações de boletim, porque não se esqueçam que as pessoas, quando são identificadas, a morada, que é uma questão comum dos boletins, é muitas vezes a morada fiscal, não é? A morada que a pessoa tem como residência habitual, e quando falamos dos lares, um surto de lares, 50 e tal pessoas, aquelas pessoas não são muitas vezes aquele concelho, não é? Então para os concelhos, eles que realmente são a origem, se calhar vão ser missings, porque portanto a pessoa vai estudar a família que anda a circular, e de um lado aparecem muitos casos e de outros não, e ao longo do tempo aquilo vai-se distribuindo pelos diferentes locais realmente em que os dados devem estar. A outra estratégia, não falando da correção, tem a ver com os estimadores, sim, e os modelos de análise mais avançados, como é o caso do prescriptive e do predictive, quando estamos a falar de modelos bayesianos de análise preditiva, nós usamos muitas vezes o histórico de outros países para colmatar a falha de alguns indicadores que nós temos em falta, como é o caso, por exemplo, da taxa de ataque, a proporção de verdadeiros infectados na comunidade. Tudo isso é feito com base em leitura do histórico de outros países. Com o tempo, novamente, nós vamos conseguir ter essa informação no nosso país ou região e vamos substituindo esses estimadores pelos valores reais da região. Por isso, essas são as 2 estratégias. Tanto alertar
com base nestas ferramentas de capacidade de detecção rápida da qualidade de dados, corrigir a nível local a recolha, e aquilo que está muito em falta e é necessário para aquele momento para fazer alguma análise, usamos os estimadores como solução rápida para tentar corrigir. Eu não tenho mais questões, mas no seguimento disso, Hugo, pensando em países semelhantes, isso eu não fazia ideia que se fazia isso, portanto, utilizar dados de outros países. Que país é que é assim um caso idêntico ao nosso? Há alguns casos mais parecidos, que seja assim um bom benchmark ou uma boa comparação? Claro, por isso é que temos aquele relatório de vários países da Europa para tentar fazer esse benchmarking, porque presumimos que os países que têm uma proximidade geográfica também vão ter uma característica importante, que é o seguinte: quando estamos a falar de uma doença, há aqui fatores genéticos que influenciam a sua propagação, por causa das resistências naturais de um ou outro indivíduo. Há também aqui a questão da virulência das estirpes, isto é, a sua capacidade de infectar mais ou menos, e depois as próprias características externas do ambiente. Fala-se do clima, fala-se da dispersão geográfica, fala-se das medidas de usar máscara ou não, que um ou outro país possa ter a maior ou menor capacidade de implementar na sua população, em termos de cultura de prevenção. E aqui o que nós utilizamos muitas vezes é o nosso vizinho em Espanha, para tentar perceber como é que é a evolução. Claro que Espanha, infelizmente, foi uma evolução muito rápida, e se calhar isso foi o alerta para nós fazermos a contenção mais depressa da população. A população sentiu esse receio, né, porque a população portuguesa tem a característica de ter uma aversão grande ao risco, e então isolou-se mais cedo até que as autoridades iniciaram as medidas. E por outro, tentamos olhar para países com uma dimensão semelhante, com uma distribuição etária semelhante, para tentar perceber se aquilo que estamos a fazer está bem ou não. E a Suécia, por exemplo, tem uma população semelhante à nossa, mas tem um triplo número de casos. Eu acho que nós não estamos a testar menos que a Suécia. O que vejo é que a Suécia teve uma posição diferente de medidas e resultou não em mais infectados, porque isso pode querer outras coisas que ainda temos que explorar, terão a mesma estirpe, a dispersão geográfica é a mesma, não é? E o facto é que eles não isolaram tanto a população, nem tomaram medidas tão restritivas como nós, mas têm triplo dos óbitos. E aqui há uma coisa muito interessante na Business Analytics, que é a relevância que nós damos aos indicadores. Se o nosso indicador é evitar óbitos, eu diria que nós temos melhor medidas do que a Suécia. Okay? Se nós tivermos o indicador de recuperação económica, se calhar podemos ser mais americanos e dizer que temos que abrir tudo. A consequência vai ser óbvia. Vai ser, o vírus vai ficar descontrolado, poderá haver mais óbitos, depois pode haver um grau de imunidade que se pode estabelecer mais depressa, mas assumir as consequências depois da própria propagação do vírus. Novamente, a análise de cenários e da leitura do benchmarking vai ser o que nos vai orientar na tomada de decisões. Até o momento, a tomada de posição do governo português tem sido conter o vírus para poder retomar o mais depressa possível a atividade económica, se o vírus ficar contido o mais depressa possível. Pronto, tem sido essa a posição do nosso governo. Ok. Essa questão e também tem a ver com estratégias, comparando com a Suécia, e ocorreu-me agora, com estratégias mais de curto prazo ou de longo prazo, porque aparentemente o que as pessoas na Suécia dizem para optarem por este tipo de estratégia tem a ver com o facto de gerarem imunidade na população mais rapidamente, não é? Tem morrido mais gente, mas provavelmente têm também mais imunidade e, portanto, no longo prazo, essa estratégia poderá até ser mais eficaz ou não? Não sabemos. Houve um seminário muito interessante de vários estatistas de diferentes países. Estava também incluídos os alemães, os italianos, também estavam suecos, também estava outros países nórdicos, estava o grupo do Imperial a explicar o seu modelo, mostrou-se várias simulações e o engraçado é que realmente prever a longo prazo é difícil, como sabemos todos, e achei curioso para os alemães fazerem uma previsão a 20 anos, isto é, não há vacina, o vírus continua, até vai haver evolução de diferentes graus de virulência do vírus, vamos simular para tudo e mais alguma coisa. É assim, como exercício académico, fazer previsão a longo prazo é sempre interessante, não é? Porque vamos exercitando as nossas capacidades analíticas e faz uns gráficos muito bonitos
tridimensionais, mapas muito avançados, de cores. Agora, eu sou uma pessoa muito prática, até por ser da administração tem que ser muito prático, e gosto de fazer previsões a curto prazo e depois precaver-me para longo prazo. Digamos, pensar assim, ok, num muito mau cenário, terei recurso ou não a capacidade de ajustar-me para a contingência. O Mintzberg diz muito bem que as pessoas inteligentes gostam muito de prever para tudo, não é? Mas os verdadeiramente inteligentes preparam-se para ser adaptáveis, não é? Adaptar-se muito depressa. E é aí que eu acho que temos que deslocar a nossa capacidade de análise e de utilizar recursos. Isto é, nós temos uma dada capacidade, é o que temos, estimamos uma dada quebra a curto e médio prazo da economia, que também vai limitar a nossa capacidade de captar recursos, e então o que é que conseguimos fazer com isso? E então tentamos prever para um cenário que nós assumimos como o ideal, não é? E é por isso que nós continuamos a medida da contenção, porque somos um país que tem dados recursos, e então não nos podemos dar ao luxo de fazer 50 mil testes por dia, como faziam os alemães logo no início da crise, porque temos dificuldades a adquirir o material, não temos empresa, indústria ainda a adaptar, estamos a fazê-lo agora, e se calhar com o tempo podemos conseguir prever a mais longo prazo. Podemos prever com um grande erro a longo prazo, mas a curto e médio prazo estamos a ter capacidade robusta de dizer assim, se houver agora um grande número de casos, qual é o limite máximo que eu tenho de camas para colocar essas pessoas que têm os casos mais graves? No contexto de gerar imunidade, há várias sessões de televisão sobre o assunto, vários peritos. Eu gosto sempre de dizer que com o mal dos outros posso eu bem, não é? Mas no nosso caso, famílias latinas, não é? O modelo português de proximidade familiar não lida muito bem com o afastamento das famílias, não é? Os membros das famílias não gostam, as pessoas naturalmente vão se juntar e o problema aqui tem a ver com as pessoas das gerações mais idosas, não é? Que é aí os casos de óbito e apesar de na Suécia se calhar estamos a ver pessoas com mais problemas de saúde a ter essa situação de óbito, teríamos que estudar isso mais a fundo, mas eu ficaria preocupado em dizer que havia uma geração e pessoas de risco, em risco, de agora libertarmos todas as medidas de contenção. E assim a posição a curto e médio prazo é conter o máximo possível e se nós conseguimos conter o vírus e ter serviços de saúde pública que em qualquer momento tem um surto e consegue identificá-lo rapidamente e contê-lo, nós não precisamos ter tanto receio a longo prazo e de criar imunidade na população, que nós até nem sabemos ainda se existe ou não 10, 20%, não é? Por exemplo, no início falava-se não haver medidas e ter 40% de imunidade em alguns meses. Faz-se os estudos em Espanha, França, 10% da população é que tem. Ninguém quer ser os 9 em 10 ou 1 em 5 de óbitos por ter uma doença que se calhar nem conhece e depois é um óbito de Covid sem necessidade nenhuma. Conseguindo prever e ter esta capacidade de ter serviços adequados para dar respostas rápidas, acho que é o mais importante. E, novamente, ter a capacidade de identificação dos casos mais depressa possível, robustecer os nossos serviços de saúde pública para o fazer, vai ser a nossa maior arma contra o Covid. E preparar-nos para por enquanto, é algo que ainda vai durar muito tempo, porque se ao fim deste tempo todo os suecos ou os espanhóis têm um baixo grau de imunidade, isto ainda está para durar e não vai ser decididamente com medidas pouco restritivas que vai desaparecer ou gerar imunidade. Pois, muito bem. Eu não tenho mais questões aqui no Question and Answer. Não sei se... Eu por mim fazia mais algumas questões, mas não sei se isto está previsto demorar mais ou menos 45 minutos. Se calhar eu vou-lhe fazer só uma questão, mas eu não sei... Esta questão surgiu-me há pouco tempo porque eu estava a ouvir uma notícia qualquer de um americano que estava a falar das previsões para os Estados Unidos e, portanto, o Hugo pode nem ter essa informação. Mas ele estava a dizer que a maior parte das previsões que tinham sido feitas nos Estados Unidos tinham sido previsões que erraram muito por excesso. Portanto, estavam a prever um crescimento de casos imenso, apesar dos Estados Unidos, na realidade, ser um dos países mais afetados, aparentemente, e eu não sei confirmar isto, porque a verdade é que estou a dizer, mas a fonte era relativamente segura, e que havia muitas previsões que pecaram por excesso. Tem alguma informação sobre isto? É verdade que pecaram por excesso, que há muito
porque aí faz-me parecer um bocadinho a questão da cultura do medo, que eu acho que em alguns países está a ser aproveitado politicamente para instaurar também algum medo e para controlar as populações por essa via, e portanto o analytics pode ser usado, mal usado de certa forma. Analítica, digamos, qualquer ferramenta de análise que apoia a decisão pode ser orientada para vários fins, não é? E costuma-se dizer que a estatística pode está sempre certa, não é? Conforme a forma que a orientemos. Ora bem, os americanos têm uma coisa que eu gosto muito, que é realmente uma grande liberalização de ferramentas, de dados, tem uma grande ideia do accountability, não é? A ideia de haver contenção de dados em alguma organização é algo que não existe para o americano tradicional, mas nós também tivemos essa liberdade, e é por isso que é publicados boletins, informação, tudo bem, são agregadas, porque também temos aqui uma ideia no lado europeu de proteção da privacidade, não é? Mas o que aconteceu no início é que os modelos, quando têm poucos números, não é? E não existe qualquer contenção do vírus, e num vírus, neste caso, pessoa a pessoa, com uma alta taxa de ataque, vai haver uma produção exponencial. Isto é, se eu estiver a fazer este estudo dia a dia, a curva tem um declive muito elevado, não é? Faz aquelas curvas exponenciais que toda a gente já conhece do início da pandemia, e parece um cenário apocalíptico que vem aí, porque se eu seguir sempre a reta numa tendência linear, o infinito, não é? Quase que dá para dizer, nos primeiros modelos, que 60 milhões em Portugal iam ficar infectados, não é? Não tínhamos 60 milhões da população, não é? Pronto, não temos 60 milhões. Porque realmente, quando fazemos modelos de análise, tem que haver um conhecimento do negócio, não é? Por isso é que não estamos aqui a falar só de uma análise pura, mas uma análise de negócio, em que temos que ter em conta da realidade. E os modelos de análise, quando são feitos nisso com poucos números, têm esta característica de ser muito lineares, dão previsões de subestimação, e conforme a população vai tomando medidas para se precaver, vai interferindo com a realidade. É por isso mesmo o caso do modelo do Imperial usa o modelo bayesiano, em que as diferentes momentos em que a população toma a decisão de ficar em casa, as medidas do governo, vão influenciar o futuro. Digamos, a observação altera a realidade, as pessoas observaram este cenário apocalíptico e começaram a conter-se, e o que acontece é que o modelo preditivo rapidamente ajusta-se, não é? Então, se nós tivermos um modelo inicial muito grave, muito exponencial, naturalmente, ao longo do tempo, vai haver ajustes, porque nós vamos alterar a realidade. A nossa observação do cenário apocalíptico assusta-nos, nós ficamos em casa, o vírus não progride, não há tanta gente infectada e o modelo claramente falha, porque tem um histórico só de aumento de casos e nunca de diminuição. E é por isso que o caso americano é um bom exemplo, porque as pessoas testaram rapidamente, os modelos estavam a ser publicados, começaram a fazer alguma gestão de cenários até com base em estimadores de outras epidemias, como é o caso da gripe espanhola, e começaram até a fazer aqueles cenários de ondinhas que nós devíamos era estar a conter, isto não vai ser nada este cenário apocalíptico, não vão morrer esta gente toda, porque as pessoas vão naturalmente começar a ficar em casa e a conter. Isso é bom, aliás. Quando os modelos de análise que nós tínhamos internos da ARS Norte ou a nível nacional começaram a falhar, é um sinal de felicidade, quer dizer, ok, já que há alguma alteração, o modelo vai falhar, porque as pessoas na verdade estão a ficar em casa. Não deve ficar resguardado na certeza que isto agora já está contido, porque eu costumo dizer assim, se existe uma diminuição, por exemplo, de internamentos abaixo do que aquilo que estávamos à espera, quer dizer que as pessoas não estão a ficar infectadas, estão em contenção, mas se existe um cenário estável, ou uma diminuição estável muito, muito ligeira, se nós de repente libertamos estas pessoas todas, vai haver uma progressão outra vez muito rápida de casos. Por isso eu não não desprezava os modelos iniciais, porque os modelos iniciais mostram exatamente o que acontece agora, toda a gente voltar a ter a vida normal que tinha há 3 meses atrás. É isso que esses modelos tentaram mostrar. Atenção, não devíamos só estar a mostrar os maus cenários à população, também temos sempre a mostrar o que é o sucesso de nós ficarmos em casa. Isso sim, e é uma crítica que vai surgindo, que é os modelos de cenários vão ser apresentados à população e as instituições estão a trabalhar para isto, é mostrar o que é que vai acontecer, mas para tal era preciso ter histórico, não é? Tínhamos que ter alguma evidência de como é que a população está a comportar e o que é que poderá acontecer no futuro se voltasse outra vez as pessoas a circular normalmente. É uma coisa interessante do modelo americano, que é o accountability, mudou rapidamente
o Institute for Health Metrics, que é o equivalente, digamos, a um INSA em Portugal, para demonstrar cenários diferentes conforme a população esteja ou não a circular de forma mais livre. E espero que nós também rapidamente conseguimos fazer isso. Tenho aqui mais uma questão que me perguntam relativamente ao estudo alemão, aquele que referiu a muito longo prazo. Quais eram as maiores conclusões desse estudo a que chegaram quando faziam, acho que era 20 anos, não é? Exatamente. Onde é que nós estávamos daqui a 20 anos? Um dos problemas da previsão a longo prazo é que o erro vai ser maior, porque se nós conseguíssemos ter erros muito baixos a longo prazo, toda a gente acertava no Euromilhões daqui a um ano, não é? Ou sabia quando é que ia chover daqui a um ano, e então demitia-se do seu emprego e ia vender guarda-chuvas, porque ia sempre a certeza quando é que chove, não é? Mas não é assim. Então, o que eu posso dizer do modelo alemão é que eles testaram várias hipóteses do tal famoso R, que é uma expressão da expressão de capacidade de transmissão do vírus a 20 anos e diferentes graus de imunidade na população. E as principais conclusões é que o erro é muito grande quanto maior é o período de análise e que se houver uma grande volume de pessoas com imunidade, obviamente o vírus transforma-se numa gripe, digamos, vai ter o seu pico natural em épocas de inverno e será mais uma gripe no meio. Agora, o que eu gosto de lembrar a todas as pessoas é que nós tínhamos a gripe, depois apareceu a gripe A e depois agora vamos imaginar que realmente temos uma grande proporção da população imune ao vírus do Covid. O que vai acontecer é que isto aumenta, isto é cumulativo. Nós tínhamos os óbitos pela gripe normal, agora pela gripe A e agora temos pelo Covid. Quanto é que nós estamos dispostos a 20 anos a aceitar este cenário e desinvestindo nas vacinas e nas prevenções que estamos a ter agora? Eu diria que o modelo americano o que mostrou foi mais este reforço, é que na verdade nós estamos num grau baixo de imunidade, eles não estão apesar de estarem a diminuir, é porque o governo alemão ainda tem medidas de restrição de circulação, eles funcionam por um modelo federal um bocadinho diferente do nosso, isto é, as regiões têm medidas mais e menos restritivas de acordo com a expressão de casos que têm, e eles estão a pensar ok, se nós ainda estamos neste cenário, nós não podemos já libertar porque há 20 anos ainda vamos ter um grande número de casos Covid. E estão a apostar noutra coisa, que nós todos estamos à espera e a torcer para que eles tenham sucesso, que é ter uma vacina. Pronto, e isso só reforça o modelo de decisão de que afinal este vírus não está a ter a proporção de pessoas imunes que gostaríamos que tivesse e que temos que apostar na vacina e nas medidas de prevenção. A Conceição está com uma interrupção da internet, entretanto estamos abertos a mais algumas questões nos últimos minutos, se alguém tiver alguma, se não... Pegando no modelo alemão anterior, pronto, é isto mesmo. Vocês vão poder encontrar esta apresentação e esta conversa nas plataformas de YouTube e damos por terminada a sessão e qualquer questão Covid tenho a certeza que as instituições estão preparadas para continuar a dar informações sobre o Covid-19 e como vocês podem utilizar estas novas ferramentas de Business Intelligence até para prever como é que vai ser nos próximos tempos a evolução do vírus e robustecer as vossas estruturas para dar resposta ao vírus. A previsão da OMS em relação à África, e eu tendo algumas competências em sanidade internacional, eu diria que a África está numa posição diferente em termos de posição geográfica, de distribuição do vírus por causa também do tamanho do continente. Ao haver maior circulação de estrangeiros para a África, acho que poderá haver surtos a acontecer em África. Fica para provar se realmente o clima seco e quente será uma medida de contenção do vírus, mas que se não houver estruturas robustas para precaver os surtos em África e houver alguns momentos sazonais que favoreçam a progressão do vírus, a África será um local a observar e a ter atenção em termos de resposta e que por isso temos que ter formas de apoiar
pequenos eventos lá, porque depois eles também não terão a capacidade, como nós temos na Europa ou nos Estados Unidos, para conter rapidamente o vírus e orientar a população para medidas que façam a restrição de vírus. Ok. Muito obrigado pela vossa presença e um resto de uma boa tarde.